Muito bem, muito bem. Estamos aqui dando continuidade à nossa formação filosófica. Como todos bem sabem, esta etapa da formação filosófica consiste nos estudos de lógica. Isso já há duas aulas que nós estamos trabalhando sobre o tema lógica. E como eu acho que esta é a terceira aula dentro deste tema, hoje nós vamos vamos refletir sobre como usar da lógica. Isto é, como a lógica pode nos ajudar concretamente em nossa vida, sendo ela o estudo do raciocínio, do pensamento, do modo ordenado de pensar. Bem, então, como já podemos perceber aqui no quadro, que é um resumo de toda a nossa aula, a lógica, tanto formal como material, ela nos garante e nos ajuda de forma prática, concedendo-nos um espírito penetrante, isto é, tornando nossa inteligência penetrante, e também nos permite explicar as operações do intelecto, por meio dos seus próprios princípios. Então, conhecer as operações do intelecto por elas mesmas, e não por outras fontes que não tenham qualquer relação com o pensamento real, como ele se dá na realidade da nossa mente. Porque, claro, o pensamento é subjetivo, é algo que está dentro, mas é real, como realidade, como algo que se dá em todas as inteligências, ou melhor, na inteligência humana em todos os indivíduos, então é algo real, certo? Então não confundam aqui o real no sentido de real e ente de razão, por exemplo. Não é nesse sentido. Porque no sentido de realidade, de existência, a inteligência também é real, também é algo real. E aqui é nisto que eu estou falando. A lógica nos garante esse conhecimento das operações intelectuais a partir delas mesmas, como elas se dão na realidade, concretamente. Pois bem, então, recapitulando alguma coisa das outras aulas, podemos dizer que a lógica, primeiramente, por meio da lógica formal, nos dá o conhecimento necessário sobre as operações do intelecto. Saber como cada uma delas se dá. Saber os princípios que embasam essas operações é fundamental. Conhecer como, até inclusive como o nosso pensamento deve ser, para que, se nos embasarmos em informações verdadeiras, chegarmos a conclusões verdadeiras. Certo, muito bem. Só que nessa primeira etapa ainda não temos por objetivo o conhecimento da verdade, propriamente dito. Ou não temos por objetivo ainda a aplicação do raciocínio no conhecimento do mundo. Não, é apenas uma etapa preparatória, apenas não, também devo me corrigir, porque é uma etapa muito importante. É a etapa que nos vai ajudar a exercitar o pensamento, mas de um modo desvinculado ainda do mundo. Eu costumava até trabalhar muito com os meus alunos, quando lecionava lógica nas escolas públicas, usando de elementos fictícios. Isto por quê? Para passar-lhes a ideia de que, na lógica formal, nessa primeira etapa, não há uma preocupação ainda com o conhecimento da realidade, do mundo real, mas sim com a forma do pensamento, o uso adequado da racionalidade, não importando a matéria sobre a qual estamos pensando. Por isso, então, eu fazia muito questão de trabalhar com entes fictícios, que são, por sinal, eles não existem concretamente, realmente, como indivíduos, como seres vivos e tal, mas algo neles é verdadeiro. E principalmente as ideias
expostas em histórias fictícias não são contraditórias. Então, por não serem contraditórias, são possíveis e podem ser trabalhadas pela inteligência. Isso não é ruim, não é mal. Agora, a ideia aqui é exercitar o pensamento em sua coerência interna, em sua estrutura interna. Claro que depois, na lógica material, há sim uma preocupação com a aplicação do pensamento no conhecimento das coisas. Então, aí, por exemplo, nós nos preocupamos em saber os níveis de conhecimento ou os níveis de proximidade da inteligência em relação à verdade. Fala-se no conceito de verdade como adequação da inteligência, do intelecto, às coisas externas ao intelecto. Então, aí sim, na lógica material, há uma preocupação com o que está fora, com a relação entre a inteligência e o mundo ao nosso redor. E também o uso de técnicas, de métodos que nos permitam captar as essências das coisas e trazê-las para a nossa inteligência. Então, muito bem. Temos aqui o quê? A lógica em suas duas partes. Agora vamos aos frutos da lógica, ou a aplicação da lógica, o resultado do uso da lógica para nós, para a nossa inteligência. O que nós, mesmo que não sejamos grandes lógicos ou que não tenhamos intenção de nos aprofundar tanto nessa área, mas podemos ter algum ganho com tais estudos? Podemos. Todo indivíduo pode. Como eu disse para vocês, o primeiro dos frutos dos estudos da lógica, o primeiro dos frutos, ou o primeiro ganho que podemos trazer para a nossa vida cotidiana e prática, é um espírito penetrante. Tornar nosso espírito, nossa inteligência, nossa mente penetrante. E o que significa isso? Ter uma mente penetrante significa justamente ser capaz de penetrar a realidade sensível das coisas e captar nelas o que há de inteligível, o que não é sensível, o que é material para o pensamento propriamente dito. Porque, afinal de contas, quando nós pensamos, nós não pensamos propriamente com imagens. As imagens nos ajudam a pensar, porém imagens pertencem ao âmbito da imaginação, não do pensamento. Podemos até dizer que os animais irracionais também possuem imaginação. Também são capazes de guardar, até certo ponto, imagens. Então eles registram, por exemplo, eles conseguem conservar a imagem do seu dono, por exemplo, a imagem de um determinado alimento que seja considerado por eles ou pela natureza deles um alimento útil para a sua sobrevivência. Enfim, eles conseguem conservar imagens, mas eles não conseguem raciocinar, isto é, retirar da imagem ou do elemento sensível que neles há algo inteligível, algo que seja desvinculado da matéria e que seja, digamos, aquela semelhança que nos permite realmente constatar o que aquele objeto, o que aquela coisa, o que aquele ser é. Nós, seres humanos, somos capazes de fazer isso, mas graças à nossa inteligência e essa capacidade de penetrar as realidades sensíveis. Isso nós o fazemos usando os sentidos como meios, usando a imaginação como meio de conservação daquilo que os sentidos captam. Mas o principal instrumento para essa penetração nas realidades sensíveis é a inteligência com sua capacidade de abstração. Aí está uma palavra-chave, abstração. É a capacidade da inteligência de separar coisas que na realidade concreta não estão separadas, ou às vezes nem podem ser separadas. Mas isso nossa inteligência é capaz de fazer. Os estudos da lógica, portanto, nos ajudam nisto. Porque quanto mais nós estudamos lógica e aplicamos tais estudos no uso do nosso pensamento
isto é, no exercício do pensamento, no exercício cotidiano da nossa inteligência, usando-a, exercitando-a, mais e mais nós tornamos a nossa inteligência capaz de realizar as abstrações que acabamos de falar. Então, se a abstração é o movimento essencial da inteligência, a operação básica, que está presente em todas as 3 operações que falamos na outra aula, tanto na simples apreensão, como no juízo, como no raciocínio. Nas 3, a abstração está presente. Mas, quanto mais exercitamos o pensamento, segundo as regras e princípios da lógica, mais e mais estaremos desenvolvendo esta capacidade de abstrair. Tudo na vida, na realidade, é assim. Quanto mais nós usamos uma faculdade, quanto mais nós exercitamos determinada faculdade, ou mesmo determinada parte do corpo, do modo correto, é claro, você não pode exercitar de um modo incorreto. Você vai fazer um exercício mal feito, é preferível não fazer. Porque se você faz um exercício mal feito, além de não fortalecer aquele músculo, por exemplo, no âmbito corporal, você pode prejudicá-lo, pode criar lesões, problemas que antes não existiam. E do mesmo modo, em relação à inteligência, se nós pegamos a inteligência e a exercitamos, não segundo as regras da lógica, mas segundo outras regras ou de modo desordenado, nós vamos prejudicar a inteligência. Em vez de torná-la mais penetrante, capaz de abstrair, de separar as coisas, de alcançar aquilo que realmente é próprio da inteligência, nós estaremos dificultando esse processo, prejudicando a nossa inteligência. Agora, do contrário, se nós exercitamos-la corretamente, segundo os princípios da lógica, que são princípios embasados em estudos sobre a inteligência humana, aí sim, nós vamos ajudar a nossa inteligência, vamos desenvolvê-la, vamos torná-la mais penetrante, mais forte para conhecer. E, por fim, o segundo ganho, o segundo fruto dos estudos de lógica é explicar as operações por meio dos seus princípios. Pois é claro, não teria sentido explicar as operações do raciocínio senão com base nas próprias operações. E aqui chegamos num ponto que eu já falei, de certo modo, anteriormente. A lógica vem de onde? De onde que vem todos esses estudos que nós vamos fazer, que já estamos fazendo nesta etapa? Por acaso fui eu que inventei da minha cabeça? Um filósofo tal inventou da sua cabeça? Não. Mesmo que inventássemos da nossa cabeça, retirando tais princípios daquilo que nós percebemos em nosso raciocínio, não seria algo tão errado. Porque se nós pensamos, podemos perceber no nosso uso do pensamento princípios de funcionamento da razão, do pensamento, do intelecto. Sim, mas não é só isso. Os filósofos, quando desenvolveram os estudos de lógica no decorrer dos tempos, não estou falando de um, mas de vários, eles se embasaram não só na sua própria inteligência, mas naquilo que observavam em outras pessoas, naquilo que constatavam nos posicionamentos de outros indivíduos. Então temos sim uma observação rigorosa e até podemos dizer indutiva da inteligência humana. Claro que isso foge um pouco da compreensão de ciência positiva que só valoriza a observação do objeto externo. Não. Na lógica, devemos também considerar, sim, uma observação externa das inteligências dos demais indivíduos humanos, mas também a introspecção, que seria como uma observação interna de como a nossa inteligência funciona em nós mesmos. Sendo assim, a ciência lógica nos oferece esse conhecimento. É um conhecimento embasado na realidade da inteligência, em seu real funcionamento, não em uma só época, não em um só indivíduo, mas em todos os tempos e em todos os indivíduos humanos.
E é claro que só tem sentido conhecer um instrumento se nos embasarmos para conhecê-lo nele próprio. Alguém poderá dizer, mas, professor Adriano, eu tenho que discordar do senhor, porque hoje existem teorias que defendem, por exemplo, a existência de diversas inteligências. Não só uma inteligência voltada para conceitos, voltada para a racionalidade, não. Mas vários tipos de inteligências. A inteligência musical, inteligência matemática, etc. Vários tipos. É a teoria das múltiplas inteligências. Não me lembro agora o autor dessa teoria, mas conheço. E tenho meios aptos para não refutar, mas apenas para esclarecê-los de que, quando se fala na existência de várias inteligências, isso não quer dizer necessariamente de que estejamos discordando da existência de uma única inteligência, ou da posição clássica, que afirma a existência de um intelecto racional dentro do indivíduo humano. Não, porque, na verdade, se pensarmos bem, ao separar diversas inteligências, não estamos fazendo outra coisa senão usando da mesma inteligência para finalidades distintas. É uma separação que se embasa não propriamente no critério de inteligência, mas sim na finalidade ou na utilidade da inteligência humana. Porque realmente a inteligência humana exerce diversas funções. A música, por exemplo, um animal não pode usar da música, não pode entoar cânticos. Pode entoar sons, mas determinados pelos instintos que ele possui, pela sua capacidade, pelos órgãos que ele possui, que lhe permitem fazer soar tais sons, mas sempre do mesmo modo, sempre sem qualquer alteração. O canto de um determinado pássaro vai ser sempre aquele mesmo. Não importa a mudança dos tempos, não importa a mudança das circunstâncias. Já no caso do ser humano, com nossa fala, com nosso pensamento, com nosso discurso interno e externo, podemos elaborar vários cânticos, vários hinos, vários textos, vários discursos, vários modos de pensar. Isso pode variar de tempos em tempos. Tanto é que temos teorias diversas no decorrer dos séculos, na filosofia e em outras ciências. Então, não podemos confundir as coisas. A inteligência em si é uma só, presente em todos os indivíduos humanos. Nos indivíduos humanos e, é claro, em outros seres possuidores de inteligência, como os anjos e Deus, nosso Senhor. Agora, somente nesses seres que possuem alma, ou melhor, que possuem algo de espiritual em si. Uma realidade espiritual. No nosso caso é a alma, nos anjos é a própria natureza deles, que é espiritual por inteira, e em Deus, que é espírito perfeitíssimo. Então espero que essa nossa aula sirva para que vocês entendam e valorizem a lógica, e se aprofundem conosco neste campo de conhecimento muito importante para a filosofia. É o primeiro passo, porque conhecer o mundo e o ser humano exige que antes conheçamos nossa própria inteligência, que é a faculdade que usamos para conhecer. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus o permitir.